Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Vem sentar aqui atrás na turma do fundão para a gente discutir neurociência aplicada à educação. Nosso quadro de quinta-feira, em que a gente analisa as questões da neurociência que podem nos ajudar a compreender as necessidades da educação. E o tema de hoje interessa para todo mundo, tá? Pais, professores, sociedade de uma forma em geral, porque isso implica até mesmo na forma como o indivíduo vai operar na sociedade como cidadão, como componente, né, desse grande universo social no qual nós estamos inseridos. Quero falar um pouquinho sobre o chamado comportamento proativo. Será que isso é uma coisa que tem a ver com a personalidade, tem a ver com a genética, tem a ver com a família, tem a ver com os valores, tem a ver com o que isso? Bom, esse comportamento proativo, ele vai depender, ele é na verdade uma resultante de muitos elementos que são combinados para que isso aconteça, né? Obviamente, eu preciso me sentir devidamente inserido naquele grupo social para que a minha meu posicionamento, a forma como eu atuo nesse grupo social, não seja alvo de chacota, de bullying, de ridicularização, não é? E isso, quem sabe, seja uma coisa que seja mais comum na sociedade do que a gente imagina. Inclusive, é comum até mesmo com crianças pequenas dentro da família, e as famílias não percebem isso com clareza. Não é incomum uma criança, por exemplo, colocar lá o sapato da mãe, ou vestir a roupa ao contrário, ou usar alguma coisa de forma inadequada, que ela foi lá, inventou, criou, fez do jeito dela, e ela é ridicularizada porque esse não é o jeito certo. Percebe? Você vai tirando do indivíduo a capacidade dele tomar a rédea, tomar a frente, fazer do jeito que ele imagina, fazer do jeito que ele concebe, simplesmente porque a partir dessa tentativa e erro ele consegue interagir melhor com o seu meio. Ao fazer uma ridicularização, ao tornar aquilo risível, mesmo que você esteja falando de uma criança pequena, você vai estar impondo a ela uma condição de tomar mais cuidado da próxima vez, né. Isso, obviamente, não é bom para essa tomada de iniciativa, para essa visão de protagonismo dentro de uma, estrutura. Na verdade, a gente vai empurrando as crianças e os adolescentes, especialmente porque eles precisam fazer valer essa condição social, esse papel social, a gente vai empurrando-os para uma condição de repetição, para uma condição de usar do jeito certo, fazer do jeito certo, e para tudo, tá? A gente ensina a montar uma operação de soma, aí a criança vem e fala: "Ah, eu não posso fazer assim", "Não, não, assim tá errado", né? O certo é desse jeito. Eu sei que não é todo mundo, e eu sei que tem muita escola que já está mais sagaz em relação a isso, compreendendo novas formas de resolução de problemas e oferecendo estímulo para que a criança e o adolescente sejam mais autorais na sua forma de se relacionar com o conhecimento. Mas, que interessante, neste caso, as famílias são as que mais pecam geralmente, porque o indivíduo que está lá na casa esperando o filho da escola e quer ver uma lição, e quer ver uma apostila preenchida, e quer ver o resultado certo de uma conta, não vai simplesmente aceitar o fato com naturalidade de que, o seu filho, sua filha estão fazendo tentativas e erros com protagonismo, com proatividade, tentando resolver do seu jeito o problema. Eles querem que as crianças, os adolescentes venham da escola fazendo do jeito certo. E aqui a gente tem uma limitação, porque fazer do jeito certo, obviamente, não é fazer do meu jeito. Você pode dizer: "Carla, mas tem coisas que existe um jeito certo que precisa ser feito". Concordo. Mas também existe a maleabilidade para que eu tente fazer de outras formas. E essa tentativa não deve ser desencorajada. Está justamente no fato da gente encorajar, estar próximo de quando o indivíduo tenta fazer do seu jeito, esse estímulo à proatividade. E está justamente contrário a tudo isso, toda e qualquer fala no sentido de essa não é a forma correta, não é assim que se faz assim como eu estou fazendo, faz do meu jeito. Porque olha que coisa interessante. A nossa espécie, comparada com outros primatas, né? Vou citar aqui os chimpanzés, mas não são só eles, nós temos uma característica peculiar que provavelmente tem tudo a ver com essa qualidade, essa distinção da natureza humana frente a outras naturezas, que é
o fato da gente não imitar ipsis literis o que está sendo feito por um outro membro da nossa espécie. A gente consegue fazer uma coisa um pouco mais refinada, que é chamada de emulação. O que é a emulação? A emulação é eu buscar atingir o mesmo resultado fazendo do meu jeito. Não é imitar, é apenas emular o resultado. Isso é muito interessante, porque ao emular um resultado desejado, só que eu podendo fazer da minha forma, eu tenho aqui um espaço para a proatividade, eu tenho um espaço para a inventividade, para a criatividade e para essa tentativa de exercer uma autonomia de ideias, uma autonomia de modelos, né? Até mesmo no movimento, no jeito que eu jogo uma bola, no jeito que eu jogo um esporte. Tudo isso pode ser usado na forma de emulação. Então, a gente não precisa imitar ipsis literis como está sendo feito por outro, para que aquilo fique correto. A gente só precisa atingir o mesmo resultado, não é isso? E nós somos experts em fazer isso, possivelmente os únicos na natureza que aprendem dessa forma. Na maior parte das outras espécies de mamíferos, de aves, há uma imitação de comportamento. E esse comportamento vai se tornando o jeitão daquela espécie operar naquela circunstância, naquela situação. Essa não é o nosso caso. Mas nós também sabemos imitar. E na medida em que nós somos desencorajados, nós somos desestimulados, somos criticados por fazer do nosso jeito, por trazer uma solução da forma como a gente acredita, isso vai tirando esta proatividade. E olha só que coisa, né? É muito mais fácil ficar mais reativo ao mundo. E a gente está vendo, né? Crianças e adolescentes meio reativos. O que é ser reativo? Ser reativo é o contrário de ser proativo, né? Ao invés de eu deliberadamente me antecipar, entender o cenário, agir nesse cenário, resolver problemas, não. Eu deixo as coisas e quando elas acontecem, eu reajo a elas. E essa reação pode vir com uma crítica, pode vir um mimimi, né? Pode vir uma queixa, pode vir uma reclamação. E é nesse contexto, inclusive, que a gente vai ter aquela fala comum hoje em dia, que as crianças têm, e que eu não me lembro disso acontecer, né, quando eu era criança, pode ser que eu esteja enganada, né? Mas eu não me lembro disso. Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo é uma criança falar para você que está entediada, que não tem o que fazer. É. Por quê? Porque eu não tenho a que reagir. Eu não quero fazer nada, eu não quero criar nada, eu não quero pegar uma caixa de sapato, transformar num brinquedo e tal. Não, eu quero reagir. Então, me dê um videogame onde eu reajo às instruções do videogame. Me dê um desenho animado onde eu reajo à história que está se passando. Não me dê um livro que eu tenho que colorir ou que eu tenho que completar a história, porque eu quero reagir apenas àquele estímulo. E isso vai tirando boa parte da capacidade desse indivíduo de gerar uma ação no mundo que realmente seja própria, que seja autoral, que tenha o seu protagonismo. Carla, qual é a vantagem disso? Não vejo. Por que as pessoas precisam ser proativas com a inteligência artificial, com isso, com aquilo? A razão, o buraco é um pouco mais embaixo. Essa proatividade, esse protagonismo, essa autonomia nos mantém vivos, estimulados, potentes. Porque, né, eu acho que é uma fala muito interessante de Hannah Arendt, né, que é o homem ele é único pela sua potência de agir, por aquilo que ele é capaz de executar através da sua interação no mundo. E alguém que não é desenvolvido para ser proativo, ele pode perder esta potência da existência. Isso vai estar diretamente associado à ansiedade, à depressão, e a gente tem visto cada vez mais esses quadros de saúde mental se estabelecerem de forma de ruptura da saúde mental, na verdade, né? Se estabelecerem nessas circunstâncias onde o indivíduo é muito passivo, onde o indivíduo está muito submetido ao conjunto de regramentos e valores estanques que são apresentados a ele, sem questionar, sem se posicionar, sem ter esta proatividade, esse protagonismo. Então, é muito importante que a gente construa circunstâncias, e aí a neurociência está para nos ajudar, porque ela vai justamente nos mostrar quais são os caminhos de estímulo que promovem essa proatividade, e através disso a gente pode emancipar as pessoas para viverem, mesmo em tempos de inteligência artificial, sua máxima potência individual.
porque no fundo, é sobre a vida humana e sua expressão direta e nem sempre sobre produtividade ou entregar valor para alguém. Às vezes é só sobre entregar valor para nós mesmos, para que a gente possa se manter, né, robusto, feliz, antifrágil na vida. É isso. Gostou do conteúdo? Então já compartilha com aquela pessoa que está lidando com crianças e adolescentes que precisa entender esse contexto. Comenta aqui o que você achou, se você concorda com isso ou não. Se quiser deixar ali um valeu para dar uma força econômica para este canal, ou até e além disso, se tornar membro do canal, porque definitivamente os conteúdos para membros são muito especiais, tenho certeza que você vai gostar e tem planos aqui no Clube de Membros que dá direito, inclusive, a participar da nossa comunidade de discussão em neurociência. Não está sabendo de nada disso? Então, clica ali no link, conhece esse clube de membros, conhece a nossa comunidade, se junte a nós, porque aqui a gente faz neurociência todo santo dia, aplicada a vários campos do conhecimento e também, obviamente, a educação, como você vê aqui no Turma do Fundão. Um abraço e até o próximo.